Assim, meus irmãos, que coisa linda é você aplicar isso em todos os sentidos da vida. Quando um casal avança em realidade espiritual um com o outro, sabe o que vai acontecendo com eles? Eles vão se tornando parecidos. Gostos, prazeres, assuntos, motivações, alvo, desejos. Não é? Porque a realidade molda a forma. Pense na sua própria vida e jornada com o Senhor. A realidade espiritual sua não tem moldado uma forma? Pense na realidade orgânica da igreja, de uma assembleia. A realidade maior de uma assembleia. É a realidade espiritual que irá moldar a forma. Então, qual é a forma correta de partirmos o pão? É a forma que a realidade espiritual tem moldado. Qual é a forma correta de adorar e louvar ao Senhor? É essa que está anunciada no mundo chamado gospel? A forma de adorar ao Senhor é aquela que a realidade espiritual produzir. Porque toda a adoração é uma reação à revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Se não há renovação constante e crescente das belezas do nosso infindável e glorioso Senhor, então a adoração secou-se. E meus irmãos, quando o Verbo se fez carne, o que ele encontrou em Israel foi uma adoração seca. Havia adoração, entre aspas, mas apenas mecânica. Exemplo, o nosso Senhor citando Isaías para esse povo e dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, realidade espiritual, seu coração está longe de mim. E ele não diz eles não me adoram, ele diz em vão me adoram. Adoravam, mas em vão. E por que adoravam em vão? Porque eles ensinavam preceitos que são apenas doutrinas de homens. Oh, meus irmãos, será que temos percepção de quanta dor isso gerou no coração do nosso Senhor Jesus? E sabe por quê? Porque ele veio para o que era seu. E os seus não o puderam reconhecer e nem o receber. Então realmente ele foi o servo do Senhor que andou em trevas, sem luz nenhuma. Mas quanta compaixão havia nesse coração. Porque toda a vida e serviço do nosso Senhor foi então para buscar, para encontrar o Pai, busca verdadeiros adoradores. Você vê? Que o adore em espírito e em realidade, ou verdade. Então aí está, pela graça do Senhor, um caminho traçado em Lucas capítulo 5. Então vamos mais uma vez rapidamente recordá-lo. Irmão, o caminho para sermos renovados espiritualmente não é falarmos e ensinarmos sobre renovação. É termos na luz do Senhor mais e mais convicção de pecado, das nossas necessidades, da malignidade de nosso coração, de nossos extravios, daquelas coisas que estão competindo com Cristo dentro de nós e nós estamos dando ouvidos a elas e não a Ele. O Senhor nunca obterá odres novos de outra maneira, nunca. O primeiro passo é uma profunda e cada vez mais profundas, como temos dito, convicções de pecado. Meus irmãos, onde temos na Bíblia uma revelação de Deus, no Velho ou no Novo Testamento, que não tenha levado aqueles que a receberam a prostrar-se diante dele? E como você chama isso? Hein? Como você chama? Por que eles não dançaram? Por que eles não se alegraram? Por que não ficaram dando glória a Deus? Porque na grande maioria dos relatos, quase todos, eles caem aos seus pés. Por quê? Profunda convicção de quem nós somos à luz desse bendito Salvador. Mas graças a Deus, porque esse sentimento é mesmo paradoxal, essa experiência é mesmo paradoxal. Porque embora ali, diante do santo, nós não nos vemos alheios, rejeitados, alienados, nós nos vemos atraídos e conquistados. Não foi assim com
Simão Pedro no primeiro relato? Senhor, retira-te de mim. O que significa retira-te de mim? Vamos interpretá-lo. Senhor, eu sou tão indigno. Senhor, meu coração é tão dividido. Porque o Senhor me deu uma ordem e o meu pensamento era: o Senhor não sabe pescar. Eu já fiquei aqui a noite inteira, já lavei as minhas redes e vou ter que fazer esse serviço de novo. Ele não esperava obter nada. Embora ele tenha dito: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque tu és um mestre. Mestre, foi a primeira expressão que ele usou no primeiro relato. Tu tens direito de dar ordens. Eu vou obedecê-las. Mas você compreendeu que tipo de obediência que foi prestada? Uma obediência dividida. Uma obediência parcial. Lanço minha rede, mas daqui eu já investiguei todo esse mar por toda a madrugada. Por isso o relato vai dizer que quando a rede se encheu de peixes, eles ficaram assombrados. Admirados, a palavra no original é mais forte. Assombrados diante daquela pesca. E ele não tinha outra alternativa. Porque agora o Senhor abalou as suas certezas, como vimos, o que ele pensava ser. Agora ele viu que ele próprio era um pequeno barquinho à deriva. Então ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas, irmãos, sem dúvida, vou citar um relato para provar isso para você. Esse retira-te de mim é tão paradoxal, porque ele está ali aniquilado aos pés do Senhor, não é? Por outro lado, ele está absolutamente amarrado ao seu Senhor. Vamos dar um pulo imenso, um salto imenso, e vemos lá no final dessa história de Pedro com o Senhor encarnado. Não mais tarde, quando ele já era um ancião e escreveu suas epístolas. Mas no final da sua história, com o Senhor encarnado, ele está no pátio da casa do sumo sacerdote. Você conhece bem a história. João era conhecido do sumo sacerdote, João conseguiu um habeas corpus ali para entrar naquele pátio, Pedro aproveitou, entrou junto com João, acendeu, se colocou diante daquele fogareiro, e ali ele negou o Senhor 3 vezes. Quando nosso Senhor sai daquela arguição da casa do sumo sacerdote, é dito que ele olha para Pedro. E João vai dizer: os seus olhos são como chamas de fogo. Então, quando ele olha para Pedro, ele encontra os olhos de Pedro. Pense comigo. Pedro poderia não estar ali. Ou Pedro poderia estar ali com outro motivo e olhando para outras coisas. Então, embora ele se visse tão fraco, ao ponto de negar o Senhor, porque ele não pôde negar a si mesmo, então ele negou o Senhor. Isso sempre será verdadeiro para nós. Se não negarmos a nós mesmos para seguirmos o Senhor, nós vamos negar o Senhor. Não há uma terceira opção. Então, quando o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, ele olha para Pedro. E os olhos de Pedro estavam fitos naquele andar superior. Ele estava no pátio, o Senhor na casa. E os olhos de Pedro aqui no pátio, em torno daquela fogueira, estavam lá naquela porta, daquela casa, onde o seu Senhor estava. Não é maravilhoso? Um homem dividido, a ponto de negar o Senhor, mas os seus olhos estavam lá. Tão paradoxal. De alguma maneira, ele sabe que esse Senhor é a única esperança de que o seu coração seja integral. Aí, meus irmãos, nosso Senhor ressuscita. E ele aparece a Pedro pessoalmente, sem que nós saibamos nada do que aconteceu naquela aparição. Só sabemos que ela aconteceu. Lucas 24. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Antes mesmo disso acontecer, ele mandou aquele recado por aquelas mulheres, dizendo: dizei aos meus discípulos que vão para a Galileia. Dizei aos meus discípulos e a Pedro que eu os verei na Galileia. Então o Senhor faz aquela aparição pessoal a Pedro e restaura a Pedro pessoalmente. Porque a relação é única entre o Senhor e Pedro, como é única entre o Senhor e você. Então ele se mostra a Pedro e ele restaura a Pedro pessoalmente. A pessoa de Pedro,
como discípulo dele. Mas não basta. Porque ele tinha dito a Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ministério, serviço.